Às vezes é preciso um pouco de loucura para fazer aquilo que faz sentido para nós. Mudar de país, começar do zero, aprender coisas novas, errar, tentar, ter sucesso e errar, e tentar de novo e ter sucesso de novo, aos poucos. Novas paisagens, um idioma estranho, novos hábitos, novos costumes. Um fio aqui, outro fio ali, e assim se tecem novas histórias. Assim, objetos antigos, cheios de história, ganham uma nova vida. Assim, uma vida ganha novas experiências. Meu nome é Marjorie, tenho 34 anos, eu sou formada em História pela Universidade de São Paulo, e lá eu fiz a minha graduação e o meu mestrado em História, mas nunca, apesar de ser uma área que sempre me encantou, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com História e acabei enveredando para o mundo da comunicação. Trabalhei quase 10 anos com comunicação interna e relações públicas. E em 2018, acendeu uma lampadinha que me fez procurar outra mudança de carreira. E eu acabei me mudando para Portugal em 2018 para fazer um mestrado em museologia na Universidade do Porto, que fica no norte de Portugal. E agora eu estou na Suécia, em Gotemburgo, que fica na costa oeste da Suécia, terminando um estágio. E durante esse mestrado em museologia, eu descobri uma área específica que me fascinou, que é a conservação. E então, esse estágio que eu estou fazendo aqui na Suécia é em conservação de artefatos têxteis. E eu sempre tive uma ligação com esse mundo das artes têxteis, então para mim foi unir duas coisas que me encantam. E todos os dias foram 6 meses de estágio, que vão acabar agora essa semana, e eu percebi que eu fiz a escolha certa, porque todos os dias indo pro estágio, nunca teve um dia que eu falei, nossa, que droga, mais uma segunda, mais um dia de estágio, mais um dia de coisas pra fazer e tal. Pelo contrário, chegava o final da semana, chegava sexta-feira e eu já tava ansiosa porque eu não queria parar de fazer as coisas, eu queria que a segunda-feira chegasse logo. Então, tem sido uma experiência muito, muito interessante. Então, quando eu me formei em História, eu terminei a graduação e logo em seguida comecei o mestrado. E foi um mestrado muito acadêmico, muito solitário, muita pesquisa, muito tempo em arquivo, viajando. E aí eu percebi, eu lembro que no dia que eu defendi o mestrado, quando eu terminei, assim que a banca falou, ok, você está aprovada, eu lembro que a minha mãe perguntou, e o doutorado? E eu falei, mãe, não vai ter doutorado. Apesar que era um sonho que eu tinha, vou ser doutor em História e tal, era aquela coisa. Mas eu percebi que eu não tinha a energia pra continuar mais 3, 4, 5 anos de trabalho de pesquisa. Eu achava tudo muito, muito introspectivo. Na verdade, eu já tinha há algum tempo essa vontade de mudar pra Europa. E era sempre uma coisa que eu me perguntava, nossa, mas eu vou mudar e eu vou fazer o quê? Eu vou chegar lá e até arrumar um emprego era sempre esse dilema, o que fazer. E quando eu vi esse curso em Portugal, eu vi que uma das propostas do curso era trabalhar as novas competências que os profissionais de museus precisam ter no mundo que a gente vive hoje. Esse mundo digital, em que as pessoas... enfim, pra que eu vou sair de casa pra ir no museu se eu posso dar um Google e ver o quadro, o zoom do zoom do zoom, e sempre que eu vou no museu eu não posso nem chegar perto. Então, esse foi um aspecto que me interessou, porque uma dessas competências que eles falavam, sobre a qual eles falavam muito, era a comunicação, e eu pensei, poxa,
eu trabalhei esse tempo todo com isso, e eu tenho esse outro interesse, então, pra mim, era a oportunidade de não simplesmente jogar fora o que eu já tinha, toda a bagagem que eu tinha de estudo e de carreira, então, mas sim aliar todo esse conhecimento que eu já tinha com uma coisa nova e com um interesse genuíno. Enfim, eu vejo essa trajetória de estudo e carreira como um acúmulo. Eu não acho que eu joguei nada fora em nenhum momento da minha carreira. Eu vejo como realmente uma construção, enfim. A gente vai colocando as coisas na mala e eventualmente você vai tirando uma coisa aqui, outra ali que talvez não sirva mais, mas enfim, a ideia era essa. Eu me lembro de uma pessoa que fazia o mestrado junto comigo e nós tínhamos o mesmo orientador. E é uma pessoa que eu olhava e falava, gente, essa pessoa é genial, essa pessoa nasceu pra isso, essa pessoa nasceu pra isso mesmo. E aí eu pensava, nossa, mas será que eu nasci pra isso? Comecei na comunicação com assessoria de imprensa, e depois passei para mídias sociais, quando a coisa das mídias sociais estava começando e as pessoas estavam descobrindo o Facebook, Twitter e estratégias e coisas e tudo mais. Depois eu fui para comunicação interna e depois voltei para a parte de assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia. Então, eu posso dizer que de uma maneira ou de outra eu consegui ver quase que todos os lados. E eu sempre sentia que o começo era sempre muito empolgante, muito legal, mas chegava uma hora que o gás começava a acabar e eu olhava pro lado e eu via gente com o gás a toda, e eu pensava, gente, mas de onde que as pessoas tiram todo esse gás que eu não tenho? E aí eu percebi que é isso, às vezes você precisa desse drive. E quando esse gás começa a acabar, eu acho que não adianta lutar contra. O trabalho e a carreira não devem ser um sofrimento. Acho que não tem nada pior do que chega domingo à noite e você tá já naquela sofrência, nossa, amanhã é segunda. E aí você pensa, nossa, é segunda, eu vou ter que falar com aquela pessoa, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que fazer isso. Esses momentos também de insatisfação, de sentir que eu não estava correspondendo à altura do que as pessoas esperavam de mim, também foram momentos que, enfim, eu comecei a me questionar. Então eu não sei se teve assim um momento que um dia eu acordei e falei, nossa, não, chega, não quero mais. Mas são essas pequenas coisas que vão um pouco que minando o seu gás para fazer as coisas, e eu acho que é isso, não adianta lutar contra. Eu sempre fui... a minha filosofia de trabalho foi sempre não ficar em um lugar onde eu não estava feliz ou onde eu não me sentia valorizada. Então eu sempre... Enfim, eventualmente eu ouvi de amigos e familiares, nossa, mas você vai sair desse lugar que é uma empresa XYZ e que paga tanto e tal. Eu falo, gente, mas não adianta, você pode estar na melhor empresa do mundo. Se você não tá feliz, se você não tá... se você não... Acho que chega aquela hora que se você não consegue contribuir mais, eu acho que é a hora de parar e falar, ok, não, chega, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar, ou daqui pra onde eu posso ir. Quando eu comentei com alguns amigos e amigas, tô indo pra Portugal e não sei o quê, e aí as pessoas me perguntavam, mas você tá indo pra trabalhar? E eu falava, não, tô indo pra estudar. Nossa, mas você vai largar a sua carreira pra estudar? Meu Deus, você vai estudar o quê? Museologia. O quê? Museologia, gente. Museus, tal. Nossa, mas pra quê? Nem sabia que isso existia. Pra que você vai fazer isso? O que você vai fazer com isso? Enfim. E eu via, assim, algumas pessoas me falando, nossa, que corajosa você é de largar tudo e tal. Mas eu via que, no fundo, a pessoa queria dizer, nossa, mas você é meio louca, né? Você é meio tapada, mas, assim, vai lá, força.
Eu lembro que no dia em que eu falei pra pessoa que era então minha chefe que eu ia pedir demissão, a primeira pergunta que ela me fez foi: é dinheiro? E eu falei, bom, é óbvio que dinheiro é sempre uma questão na vida de uma pessoa adulta com contas pra pagar. Mas eu falei pra ela, não é dinheiro. Eu vou me mudar, eu vou pra Europa, é uma coisa que eu sempre quis fazer e eu acho que não tem como competir com isso. E ela falou, não, realmente, não tem como competir com isso. Quando eu falei pra minha mãe, eu falei, olha, a data é X, e aí ela me perguntou, e a data de volta é? E eu falei, a data de volta não existe. Aí ela começou a processar essa informação, e ela começou a me fazer muitas perguntas. Mas por quê? E por que agora? E por que... enfim, por que você não quer voltar e tal? Enfim, ela acho que teve muita essa ansiedade de tentar entender o porquê, mas não sei, acho que tem coisas também que não tem muita explicação. São coisas que a gente sente, que a gente acha que tem que fazer, e eu acho que talvez para a geração dos nossos pais e avós, que sempre tiveram muito essa coisa da estabilidade, de você ter um emprego para sempre, de você ter, enfim, não ter essa coisa de arriscar e sair fazendo loucura por aí, é uma coisa que mudou muito. Essa experiência de começar do zero foi muito intensa e muito cheia de dúvidas, porque eu sempre tive essa coisa um pouco kamikaze de largar empregos, de pedir demissão de empregos estáveis, em empresas bacanas, com salários legais e tudo mais, mas eu sempre tentava ser consciente nessa hora. Ok, eu não posso simplesmente sair e largar tudo. Então eu sempre saía de um emprego e começava o outro, aquela coisa, uma semana depois. E enfim, adeus férias e tudo mais, tudo bem, é tudo pela estabilidade de ter um emprego, de ter o salário, de pagar as contas no final do mês. Então, essa mudança foi a primeira vez, assim, que eu me vi... Bom, ok, eu fui com esse propósito de estudar e eu sabia que eu podia ficar tranquila pelo menos por um ano, porque eu tinha minha poupança, meu dinheiro guardado. E então é um curso que tem muita presença feminina também. E quando eu olhei em volta, eu percebi que todos os nossos colegas portugueses eram muito novos. Assim, 20, 21 anos. E eu, quando cheguei em Portugal, já tinha 32. E essas colegas brasileiras também eram todas um pouco mais velhas, dos 27 até os 35, 36 anos. E então foi aquele choque. Eu pensei, nossa, essas pessoas estão começando a vida e eu tô recomeçando. De onde que eu vou tirar o gás que eles têm pra estudar, pra virar a noite escrevendo trabalho e tudo mais? Então, o começo foi esse choque de realidade, de começar do zero, e se não der certo, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? E se eu tiver que assim, óbvio, sempre o plano B, a carta na manga é sempre, pior das hipóteses, eu volto a trabalhar com comunicação e tudo certo, ninguém vai morrer. Mas é claro que a gente vem com essa vontade de falar, não, vou fazer isso aqui dar certo. E então, é uma ansiedade, é uma ansiedade que eu sinto até hoje, pra falar a verdade. E aí essa mudança pra Suécia também foi uma correria, foi assim, os prazos foram todos em cima da hora, e eu só tive a confirmação de que eu cheguei aqui em janeiro, e eu tive a confirmação de que tava tudo certo. Eu vim pra cá com uma bolsa Erasmus,
E eu recebi a confirmação que a bolsa ia rolar 2 semanas antes da passagem que eu tinha marcada, porque eu pensei. Pra falar a verdade, o primeiro mês em Portugal, eu invariavelmente tinha que pedir para as pessoas repetirem o que elas tinham acabado de falar, porque eu não entendi o que elas falavam. Ok, passou esse primeiro mês, tudo bem, tudo certo, agora eu entendo bem, não preciso mais pedir para ninguém repetir nada. E chegando aqui na Suécia, foi essa experiência de Portugal, só que um pouco mais, com o nível um pouco mais elevado, porque eu cheguei em janeiro, então eu cheguei com um clima, entre aspas, péssimo, escuro, chuva, frio, então 3 da tarde já tava escuro, mas assim, muito escuro, e eu pensava, gente, mas por que tá acontecendo? E amanhecia 9 da manhã, então dias curtos e em que a gente quase não vê sol, é tudo cinza, e aí tem a questão do idioma também, que é eu brinco aqui que sueco é uma mistura muito estranha de inglês, alemão e coisas nórdicas. Eu acho que não teve um dia mesmo que eu acordei e falei, nossa, estágio de novo, que saco. Não teve mesmo. Todos os dias eram aprendendo alguma coisa. As pessoas com quem eu trabalho aqui são incríveis e super experientes, e elas amam o que elas fazem. Você consegue ver que o amor que elas têm pelos objetos, pelas coisas com que elas trabalham, é uma coisa assim que não tem como ficar imune. A minha supervisora aqui, eu tive muita sorte, é quase uma mãe aqui pra mim, e pra mim, assim, foi um encontro, a gente teve, assim, um encontro de almas, acho. A gente conversa muito, não só sobre trabalho, mas sobre vida, sobre coisas aleatórias. E ela sempre tá super preocupada. Você tá aprendendo alguma coisa? Você tá feliz? Tem certeza? Vai pra casa. Por que você tá aqui ainda? Eu falo, mas eu quero ficar. Me deixa ficar mais um pouco, porque eu quero ficar. E assim, e todos os dias eu ando pra lá e pra cá, tipo, sorrindo, olhando as coisas e vendo com que as pessoas estão trabalhando. E assim, essa era uma sensação que, claro, eu tinha no trabalho, quando eu tava no Brasil, mas era assim, 2 vezes por mês, talvez, e olhe lá, quando sai aquela emplacada, ou quando alguma coisa dá muito certo, mas aqui é todos os dias mesmo, todos os dias eu vejo coisas incríveis e falo com pessoas incríveis, então é isso, é o que eu falo pra eles. O sorriso diz tudo, gente. Eu não preciso falar nada pra vocês, porque, enfim. Assim, pode ser que se vocês me perguntarem daqui a 1 ano, eu fale, não, gente, era outra pessoa que falou com vocês e esquece, nada disso, tava louca. Mas, assim, hoje eu me sinto muito realizada em fazer o que eu faço. E é engraçado porque eu vejo uma conjunção de coisas aleatórias que aconteceram na minha vida pra chegar nisso. Eu optei por me especializar na parte de conservação, e especialmente conservação de têxteis. E nos idos de 2014, eu tive uma ideia. Então eu tinha acabado de terminar o mestrado. E aí, um dia eu fui num Sesc, e quando eu era criança eu frequentava muito o Sesc Consolação, porque eu fazia aula de violino lá. E um dia me deu assim uma nostalgia, nossa, eu vou lá no Sesc ver como é que tá o Sesc. E o Sesc continuava igual. E eu peguei lá o caderninho do Sesc e eu vi que eles tinham uns cursos de crochê, e tricô e bordado. E assim, nunca foram coisas que me interessaram muito, mas eu pensei, acho que, né,
tô nessa coisa de fazer mais coisas manuais e me mexer mais e tal. Vou lá fazer esses cursos. Mas enfim, eu insisti e aprendi tricô, aprendi crochê, aprendi bordado, aprendi a costurar, aprendi um pouco de tecelagem. Então, obrigada, Sesc. Foram ótimos semestres que eu passei lá. E isso despertou em mim essa coisa, enfim, de trabalhar com têxteis e tudo mais. Só que, enfim, aí foi isso. As coisas começaram a acontecer, eu comecei a estudar essas coisas, essa área de conservação e tal. E eu acho muito legal trabalhar com os objetos, enfim, de pegar nas coisas e, enfim, e mexer mesmo, de tá mesmo em contato com as coisas. Eu acho que é muito fascinante. E enfim, então, aí eu fiz essa proposta pra minha orientadora, eu falei, olha, quero trabalhar com conservação, mas assim, muito específico. Eu quero conservação de têxteis. O lugar onde eu faço o estágio é um estúdio de conservação. E então, são várias especialidades de conservação. Então, tem um ateliê que trabalha com têxteis, tem um ateliê de mobiliário, pintura, escultura, arqueologia, enfim. Esse ambiente também, que as pessoas são todas muito criativas e têm prazer no que elas fazem, me dão essa segurança. Então, aqueles dias que eu tô mais ansiosa, eu olho em volta e eu falo, gente, olha, deu certo pra essas pessoas. Então, assim, pode dar certo, é só cabeça no lugar, respira fundo e vai. Pra mim, a coisa mais desafiadora dessa minha fase agora especificamente do estágio enfim, é essa coisa de voltar meio pra estaca zero e não saber ou ter certeza do que eu tô fazendo. Às vezes eu começo a fazer uma coisa e eu falo, mas será que é isso? E aí eu falo uma coisa, mas eu não tenho certeza. E é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco. Eu gosto de ter certeza quando eu falo alguma coisa ou quando eu faço alguma coisa. Eu tinha muito essa ideia do trabalho com conservação de têxteis. Eu vou ter a minha mesa, eu vou ficar lá costurando as coisas e coisinhas delicadas e tal. E um dos primeiros projetos nos quais eu me envolvi aqui foi um projeto numa igreja, em que a gente teve que substituir as portas. Eles têm as portas de acesso à igreja, elas têm umas tiras de couro que eram pregadas na porta, e a gente teve que tirar essas tiras e substituir. Então a gente teve que tirar todos os pregos e colocar as tiras e pregar as tiras no lugar. E assim, gente, se eu peguei um martelo 10 vezes na vida, foi muito. E aí eu tive que aprender na marra aqui a martelar e aprender. Agora eu sei qual é a importância do balanço de um martelo, e agora eu tenho até um tipo de martelo favorito, uma coisa que eu nunca imaginei. Como que alguém... Tipo, um martelo, gente. Um martelo é um martelo, você vai lá, martelo e pronto, acabou. Mas não, gente, o balanço do martelo é muito importante. Outro projeto que eu participei também, que aconteceu uma coisa que eu falei, gente, nunca imaginei que conservação de têxtil ia ser qualquer coisa parecida com isso. Foi um trabalho que a gente fez num prédio aqui da Câmara Municipal, e a gente fez o restauro de um conjunto de cortinas, mas a gente também tinha que colocar as cortinas no lugar. E então eles colocaram... eles montaram uma estrutura pra gente conseguir subir e colocar as cortinas no lugar. Então era uma sala com o pé direito de, sei lá, 5 metros. E a gente teve que subir, naqueles andaimes de metal que eles montaram dentro da sala. E eu subi no andaime e eu falei, gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia subir no andaime. Muito menos o que um andaime tinha a ver com conservação de têxteis. Tipo, uma coisa que eu sempre tento qualquer coisa que me perguntam aqui, você quer fazer? Eu falo, quero.
Todo dia tem um desafio novo, eu tive que reaprender química, por exemplo. Tem sido 6 meses muito intensos, mas enfim, desafios diários, e eu acho que esse para mim é um dos principais combustíveis para mim. Todo dia um negócio diferente, tem dia que eu erro, tem dia que eu acerto, e vamos lá, até o dia que a gente acerta mais do que erra. Eu acho que a primeira coisa é a oportunidade de ter esse contato tão próximo com os objetos. Poder tocar em coisas que de outra maneira não seria possível. Mesmo, enfim, pegar. Eu acho que, especialmente no caso dos têxteis, é muito importante você, enfim, sentir o tecido e ter aquela sensação, entender como é que a coisa foi feita e olhar o avesso e abrir as costuras e ver ali como é que a coisa funciona. Isso eu acho incrível. A segunda coisa eu acho que é a oportunidade de devolver a vida para os objetos. Que as pessoas vão ver aquilo e vão sentir alguma coisa. Eu acho que esse foi um dos motivos que me fez enveredar pro lado da conservação, esse aspecto prático mesmo do trabalho, saber que as pessoas vão ver aquilo. A terceira coisa mais bacana de trabalhar com conservação é o fato de ser uma área que parece que não, mas está em constante transformação. As discussões, gente, se eu começar a contar aqui para vocês, as discussões, o que é conservação, o que é o conceito, os tipos de conservação, se a gente deve intervir nos objetos ou não, até que ponto é ético, enfim, e aí tem a coisa da química. Então você tem que estar sempre lendo artigo e procurando coisa para saber, ok, eu posso usar isso ou não, existe uma coisa melhor. Então eu acho que talvez as pessoas tenham um pouco essa ideia de que é uma área muito em que as pessoas estão lá fechadinhas no laboratório fazendo as coisas delas e, enfim, sabe, trabalhando assim com as lupas e tal, costurando, pipi, mas não, também é uma área muito, muito dinâmica. O que eu diria para quem quer mudar de vida ou transformar a carreira, enfim, vai. Acho que assim, parece fácil e eu sei que parece muito fácil quando a gente fala e eu sei que não é, porque, enfim, tenho vivido na pele, mas eu acho que a primeira coisa vai, mas eu acho que tem que ser um vai consciente. Eu acho que é um vai que tem que estar amparado em muitas coisas, e eu acho que entre essas coisas é um vai sabendo que pode ser que não dê certo, é um vai sabendo que vai ser difícil no começo, sempre é um vai sabendo que vai ter gente torcendo contra, mas também vai ter gente torcendo a favor, e é nessas pessoas que você tem que focar. E eu acho que tem que ser um vai de coração aberto. Eu acho que a minha história é incrível porque ela é incrível pra mim. Eu, todos os dias, tem dias que eu ando na rua e eu falo, como é que eu vim parar aqui mesmo? Parece, sabe aquela coisa daquele filme A Origem, que eles sempre falam, você já reparou que num sonho você não sabe onde você estava antes, você simplesmente acordou naquele lugar e as coisas estão acontecendo? Tem dias que eu me sinto assim. Eu acordo e falo, gente, nossa, como é que é? Não, não tô no Brasil, eu não tô em Portugal, eu tô na Suécia fazendo o quê mesmo? Nossa, aí, tipo, dá aqueles 30 segundos e aí tudo volta, as coisas entram no eixo. E eu acho também que a minha história é incrível porque, enfim, tudo que eu tinha planejado quando eu tinha
15 anos, ou depois quando eu tinha 20 anos. Não aconteceu nada. Nada do que eu tinha planejado, gente, aconteceu. Acho que tem algum método na minha loucura que tem dado certo. A minha história é surpreendente até pra mim mesma. Tem horas que parece que é alguém que fez as coisas e só colocou na minha frente e eu vou, ok, tá bom. Mas eu lembro que fui eu mesma. E aí, enfim, volta uma Marjorie e as coisas, e cai a ficha, mas é isso.